E, meus queridos irmãos, um bom dia a todos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco neste dia. Eu convido a amada igreja para estarmos iniciando esse culto matutino. Aqueles irmãos que puderem, se coloquem de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura de forma uníssona do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Carta de Paulo aos Coríntios, aos 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Todos em uma só voz. Leiamos assim a palavra do nosso Deus, todos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haverá de se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que se fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregues a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com as vozes da sinceridade e da verdade. Amém. Vamos estar nos colocando diante do Senhor em alguns instantes de oração. Os irmãos podem se assentar e vamos, oração essa de confissão de pecados, e logo após alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio com uma oração audível. Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, louvado seja, Senhor Deus, o Teu nome, pois não há, Senhor Deus, lugar melhor para estarmos senão diante do Senhor, que tem sido, Senhor Deus, o nosso fiel ajudador, que tem nos livrado, Senhor Deus, do mal, mesmo, Senhor Deus, com as nossas imperfeições e debilidades. Vemos, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sendo renovada, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Nesse instante, Senhor Deus, nos colocamos como servos imperfeitos diante de Ti, crendo, Senhor Deus, que na Tua augusta, soberana vontade, o Senhor já tem um propósito sobre todos nós, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos
repreenda, que o Senhor mesmo, Senhor Deus, nos corrija, que possamos, ó Deus, a cada dia mais estarmos, ó Deus, com os nossos corações limpos diante do Senhor. Ó Deus, que possamos nós mesmos examinarmos as nossas vidas e cremos, ó Deus, que se nos achegarmos diante do Senhor com os nossos corações sinceros, o Senhor é poderoso para nos guardar e também, Senhor Deus, nos livrar de todo o pecado e de toda a imundícia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo envio, Senhor Deus, do Teu Filho amado, Jesus, ali na cruz, sendo, Senhor Deus, moído, tendo o Seu sangue, Senhor Deus, ali vertido em prol dos nossos pecados, que possamos, ó Deus, a cada dia mais andar de forma altaneira, de forma, Senhor Deus, com que agrade ao Senhor. Esquadrinhe, Senhor Deus, o nosso pensar, o nosso agir, e que possamos, ó Pai, a cada dia mais estarmos, ó Deus, com os nossos corações limpos e puros diante do Senhor. Ouve desde já, Senhor Deus, a oração da Tua igreja nesse momento, aqueles irmãos, ó Deus, que têm se achegado diante do Senhor, e que o Senhor, Senhor Deus, atenda conforme a Tua bondade, conforme a Tua augusta e soberana vontade e o Teu querer. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e graças nós te damos hoje para todo sempre. Amém. Meus irmãos, vamos estar abrindo mais uma vez a nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 19. Mesmo os assentados, mas nessa mesma reverência, também faremos a leitura, todos em uma só voz, do versículo de número 23 até o versículo de número 29 de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, nós faremos a leitura do versículo de número 23 até o 29. Leiamos assim a palavra do nosso Deus, mais uma vez. Saia o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam na terra. Então a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça como a fumaça de um fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se a Deus de Abraão e tirou a Ló no meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Vamos nos colocar de pé para estarmos cantando esse hino? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, um forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele tem um firme abrigo em tentação.
quando me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Ainda de pé, vamos estar mais uma vez abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 117. E assim como fizemos anteriormente, estaremos fazendo a leitura desses 2 versículos em uma só voz. Salmo de número 117, versículo 1 e também o versículo de número 2. Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com alguns cânticos. E no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam, o momento é oportuno também para estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas e lançando-os aqui no gasofilaço. Louvemos ao nosso Deus. Tua palavra escondi, guarda
Teu reino é sempre eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Irmãos, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Deus, lhe agradecemos e te rendemos graças por estarmos em tua casa. Sabemos, meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos confia como administradores, provém único e exclusivamente, Pai, da tua graça, meu Deus. Graça essa, meu Deus, que é imerecida. Mas o Senhor, Pai, sempre cuida de nós e neste momento estamos aqui, meu Deus, para agradecer ao Senhor pelas suas grandes obras, meu Pai. Meu Pai, agradeço ao Senhor por cada um que está aqui presente, que o Senhor também vá de encontro àquelas pessoas que não puderam estar, e que em especial neste momento, meu Deus, eu consagro os dízimos e as ofertas aqui depositados, meu Deus. Que seja, meu Deus, para o engrandecer da tua obra, meu Pai, esses recursos financeiros. Meu Pai, é a oração que eu faço neste dia, pedindo que o Senhor agora coloque os nossos corações contritos ao ouvir a tua palavra, para que possamos sair daqui, meu Deus, diferente daquilo que entramos, meu Pai. É a oração que eu faço e te entrego por intermédio do teu Filho amado que vive e reina para todo sempre. Amém.
Vamos estar fazendo agora a leitura da pergunta de número 177 do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou ter que acompanhar aqui. Vamos estar fazendo tanto a leitura da pergunta, quanto também da resposta, todos em uma só voz. Em que diferencem os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem e que o batismo deve ser administrado uma só vez, só com a água, para ser o sinal do selo da nossa regeneração e união com Cristo, e administrado também às crianças, ao passo que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente com os elementos de pão e vinho para representar Cristo e oferecê-lo como alimento espiritual para a alma e para confirmar a vossa permanência em nosso crescimento nele. E isso somente aqueles que têm a idade e aptidão para examinarem a si mesmo. Amém. Eu passo a palavra agora ao presbítero Renato, que trará a mensagem da parte do nosso Senhor aos nossos corações. Bom dia, irmãos. Vamos continuar as nossas mensagens na Epístola de Pedro, 2 Pedro. Desta vez do capítulo 2, a iniciarmos aí do versos 2 até o verso 10. Da última vez nós falamos do capítulo 2, versículo 1 apenas, sobre o caráter dos falsos mestres. E agora o versículo 2 até o versículo 10, ele continua falando um pouco do caráter, mas ele traz algumas advertências a esses falsos mestres. E é isso que nós vamos ver nesta manhã, o julgamento contra os falsos mestres. Que o Senhor, mais uma vez, nos conduza na leitura e que o Santo Espírito possa falar a nós nesta manhã e que possamos compreender a Tua palavra de acordo com a boa vontade do Senhor. E que os irmãos possam estar acompanhando, então, 2 Pedro, a partir do capítulo 2, do verso 2 até o verso 10, e diz assim: E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores.
Oremos mais uma vez. Senhor, nós clamamos mais uma vez que o Senhor, Teu Santo Espírito, nos conduza nestas palavras, na verdade bíblica do Senhor. Reconhecemos como igreja e como mensageiro do Senhor que não somos capazes por nós mesmos de discernir a Tua palavra corretamente. Entendemos e confiamos na ação do Senhor, na ação do Teu Santo Espírito Santo sobre as nossas vidas. Guia-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, como disse, 2 Pedro, ele trata sobre os aspectos ali dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E na última vez, no versículo 1, trouxe aí algumas características que eles estão no nosso meio, que eles estão pregando como se fosse verdade, aquilo que a palavra de Deus disse que não era verdade, e que dissimuladamente eles vão pregando e causando problemas no meio da igreja. E a partir do versículo 2, ele diz assim, começa então aquilo que essas mensagens, esses falsos mestres provocam. Eles então vão levando muitas pessoas a essas práticas. A primeira verdade que nós temos aqui, que o apóstolo nos orienta, é que muitos são levados pelas práticas, pelas inverdades. O versículo 2 ele é bem claro e diz: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmão, nós temos que entender que Pedro fala ali em 68, depois de Cristo, perto ali da sua morte, como nós vimos nos capítulos que nós lemos em Coríntios, a igreja sempre passou por diversos problemas doutrinários, com problemas de adultério, problemas de diferenças, problemas de aceitar o pecado. E novamente aqui Pedro faz esse alerta à igreja, não somente daquele tempo, mas cremos que a todo tempo, para o perigo das falsas doutrinas, para o perigo de escutarmos essas vozes que falam a todo tempo. Como nós vimos no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1, sempre teremos entre nós falsos mestres. Sempre teremos aqueles que vão dizer, não tem nada a ver. Sempre teremos aqueles que vão pregar uma liberdade além daquilo que Cristo, ou a liberdade que não está em Cristo, porque nós vamos ver futuramente que a verdadeira liberdade só é em Cristo. Então nós podemos ver, irmãos, que as pessoas, muitos, escutam essas práticas, e nós vamos ver que essas práticas difamam o verdadeiro evangelho. A todos nós acompanhamos sempre notícias recentes de pastores, líderes, envolvidos em abusos sexuais, pastores, líderes envolvidos em desvios de dinheiro, igrejas provocando escândalos, membros tantas vezes provocando os escândalos. Temos conhecimento, e vários irmãos também têm, de igrejas com problemas e mais problemas. Nós podemos ver que tudo isso é fruto da falta do verdadeiro evangelho. Nós vamos ver que esses falsos líderes impactam a igreja e eles distorcem a verdadeira verdade que é em Cristo. Isso afeta o evangelho de Cristo. Como nós vimos, por causa deles, a igreja tantas vezes é afetada. Por causa deles, nós podemos ver que o evangelho tantas vezes é exposto, é denegrido nas reportagens em diversas maneiras por causa do mau testemunho. Isso nos dá a orientação, irmãos, que nós precisamos ter uma vida que realmente seja de testemunho diante do Senhor. Isso nos mostra também que nós precisamos ser exemplos. Nós podemos ver que o cristianismo não é apenas o falar a verdade, o expor a verdade, mas é ser reflexo dessa verdade. Autores chamam que as casas dos crentes deveriam ser um espelho, onde as pessoas olhariam e vejam o que é o evangelho. A igreja deve ser um espelho, onde as pessoas olham e vejam o que é o evangelho. Mas toda vez que esse evangelho é distorcido, toda vez que nós adotamos um estilo de vida que não é a verdade bíblica,
nós corrompemos esse evangelho. E Pedro, então, continua dizendo, olha, essas pessoas, muitos realmente as escutam. Essas pessoas, elas atrapalham o evangelho, elas infamam o caminho da verdade, elas distorcem o caminho da verdade. E por que elas fazem isso? Nós podemos ver aqui alguma característica já também, que é uma característica, podemos dizer, principal também dos grandes e dos mestres falsos. O objetivo deles é o distanciar de Cristo, mas eles fazem isso por ganância. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Parando nessa parte, nós podemos ver que por trás de falsas mensagens, por falsas inverdades que nós temos ouvidos, nós podemos ver que está a ganância pelo dinheiro. As pessoas estão em busca do dinheiro. Muitos líderes e igrejas só pensam e querem o dinheiro. Por isso enganam, por isso mentem, por isso querem suas igrejas cheias, e por isso o que importa não é a verdade, mas o importa, podemos dizer, é o quanto as pessoas depositam o dízimo. Importa é quanto que as pessoas entregam os seus bens. Importa é o quanto elas têm a dar. Importa é o quanto essas pessoas, esses mestres, essas igrejas, muitas vezes têm em adquirir riquezas. Nós podemos ver que o que move o coração do falso mestre não é a verdade de Cristo, mas é a ganância. É o objetivo do lucro, é o querer ter as posses, é o valor às riquezas. Nós podemos ver também que, por isso, eles fazem, então, palavras fictícias. Como nós colocamos na última mensagem, falar a verdade é bem mais difícil do que falar a mentira. Dizer que está tudo bem, dizer que podemos fazer o que quisermos, dizer que nós somos livres, que Deus nos ama como somos, tantas vezes soa melhor de dizer que nós precisamos mudar, que nós precisamos de renúncia, que nós precisamos de comprometimento com Cristo. Então, as palavras que às vezes soam agradáveis aos nossos ouvidos, elas são muitas vezes inverdades para querer agradar um público que se sente religioso, que se é alimentado com uma falsa religiosidade, mas que nós podemos ver nesses textos que o caminho não traz a salvação. Nestes 2 primeiros versículos, irmãos, nós temos então que é alguma características aí dos falsos mestres, que é enganar e enganar a muitos, que é o objetivo do lucro, e eles fazem isso com a intenção de ter riquezas. Mas nós podemos ver que já no final do versículo 3, o Senhor também já decreta ali seu juízo. Diz assim, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso nos mostra, irmão, que nós, em meio a todas essas questões que sempre estamos envolvidos no sentido evangélicos, às vezes quando ouvimos, nós nos revoltamos, ficamos com os corações aflitos, mas o Senhor traz aqui também uma mensagem já de consolo. O juízo de tais pessoas não dorme. Tais que praticam, que fazem esses ensinamentos e que distorcem a verdade de Cristo, o Senhor os irá punir no tempo do Senhor. Nós vamos ver a partir do versículo 4. Então, a partir do versículo 3, nós podemos ver, olha, não se preocupe no sentido de que todos esses que praticam inverdades, que têm os objetivos da riqueza, que distorcem o evangelho, eles serão punidos. E aí inicia-se o versículo 4. Ora, e aí nós podemos ver que a partir do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos ter aí os exemplos que Deus deu. E como nós vamos ver, irmãos, este texto de 2 Pedro, ele é bem parecido com o livro que nós estudamos de Judas. Aqui ele vai trazer algumas características que foram vistas em Judas. Então nós podemos ver que o Senhor, ele repete
as suas orientações. Nós podemos ver que Pedro e Judas, e alguns autores relatam que eles poderiam ser amigos e escreveram juntos, e cada um escreveu de uma forma, ou Judas, utilizou dos textos de Pedro, mas nós podemos ver que as mensagens e as características são as mesmas. Nós talvez não recordemos de Judas, mas Judas usa também essas 3 características que nós vamos ver a partir do versículo 4. Então o Senhor diz: eles enganam, eles procuram a avareza, mas a destruição deles virá. E o Senhor aqui utiliza, a partir de Pedro, 3 exemplos da destruição. Primeiro, anjos caídos, depois o dilúvio, e depois Sodoma e Gomorra. No versículo 4 diz assim: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E aí, então, nós podemos dizer, irmãos, a Bíblia não relata como foi essa queda. A Bíblia não nos traz informações de qual pecado esses anjos cometeram. Mas a Bíblia relata que Deus puniu os anjos. Nós temos, irmãos, a certeza a partir disso, que Deus apenas não afirma que a justiça virá, que a condenação virá, mas Ele demonstra, os anjos foram punidos. E isso nos mostra, se os anjos foram punidos, aqueles que estavam com Deus, aqueles que estavam na sua glória, quanto mais os falsos mestres. É esse o exemplo que Pedro nos traz aqui. Ele quer dizer, irmãos, os falsos mestres serão punidos. Irmãos, mesmo os anjos, estando com Deus, foram condenados. E aqui diz, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Essa frase muitas das vezes interpretam, principalmente algumas outras religiões, que esses demônios estão presos e serão soltos nos últimos tempos. Mas a mensagem aqui não é dizer que eles estão acorrentados, presos no sentido inferno. Quer dizer que eles estão condenados. Quer dizer que para esses anjos não há salvação. Quer dizer que eles nunca sairão do inferno na condenação final, no juízo final. Porque se nós interpretássemos que esses anjos caídos estivessem no inferno, nós não teríamos aqui a palavra de Deus falando, que os anjos, que os demônios estão ao nosso derredor. Os demônios existem, o diabo existe. E eles estão ao nosso derredor tentando, eles estão agindo com a permissão de Deus. Então essa prisão aqui não é que eles estão inoperantes no sentido, já estão no inferno, mas eles estão condenados no juízo final. Não há mais salvação. Eles estarão para sempre no abismo de trevas. E como diz a palavra, reservando para o juízo final. Mas a mensagem aqui explícita é dizer, há condenação. Não se ficarão impunes. Não há a questão da injustiça, da impunidade para aqueles que vão contra a palavra do Senhor. E o texto continua, o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se nós olharmos aqui o versículo 3, 4 que nós lemos, aqui Deus aplica a sua ira e a sua justiça. Então, ele traz o anjo que pecou e ele então traz ali a sua justiça. Então, esses anjos estão condenados. E ao continuar neste versículo, Deus aplica a sua justiça, a sua ira, mas aplica também a sua graça, o seu livramento. Nós podemos ver aqui que Noé foi aquele que foi livrado pelo Senhor. Se nós olharmos a história de Noé, a história do dilúvio, nós podemos ver que a arca foi construída por um tempo de 120 anos. Nós temos aqui a arca construída num tempo que nunca havia chovido. E Noé é aquele chamado por Deus, que no meio daquela sociedade corrompida, ele continuava a pregar o evangelho. Nós podemos ver aqui a comparação olha, esses falsos mestres pregam o evangelho, pregam de maneira distorcida esse evangelho. E nós podemos ver que todos aqueles que não se importaram com a verdade
foram punidos. E nós podemos ver aqui claramente neste versículo 5 dizendo, olha, uma geração, tantas pessoas não foram inocentadas pelo seu pecado. E a comparação aqui deste texto, em 2 Pedro, é os falsos mestres também não serão inocentados. Vejam que ele repete, mas ele traz exemplos. Ele traz exemplo, os anjos não foram inocentados. Deus usou a sua ira e a sua justiça. Ele mostra aqui que uma geração toda antes de Noé, que vivia deliberadamente no pecado, que não se importava com Cristo, que não se importava com a verdade, foram condenados. Mas é aqui no versículo 5 também ele mostra Deus usando a sua graça, Deus usando ali a sua proteção divina contra Noé. Isso também nos traz um alento. Em meio a tantas inverdades, em meio a tantos perigos, Deus é aquele que nos protege. Mas nós podemos ver aqui no versículo 5 e também depois no versículo 6 e 7, cuidado com a maioria. Aqui não queremos dizer a questão dos números ou numerologia, como se tivéssemos, número certo de pessoas à nossa vista que serão salvos. Mas o que queremos dizer, irmãos, numa geração toda, somente 8 foram salvos. E o texto é bem claro, Noé e mais 7 pessoas. Todos os outros estavam condenados. Todos os outros riam de Noé construindo a arca. Todos os outros riam da verdade. Se nós olhássemos, quem sabe, ao nosso dia, e claro, fazendo uma comparação, as falas, todos os outros diziam, não tem nada a ver. Todos os outros acomodados nas inverdades. Todos os outros pregando ou vivendo aquilo que Cristo não fez, que não faria. Irmãos, isso nos traz atenção, isso nos traz motivo de reflexão sobre as nossas vidas. Não somente aqui sobre os falsos mestres, mas sobre as nossas escolhas. Nós podemos ver aqui também, como diz no versículo 2, esses falsos mestres, eles enganam a muitos. Se nós olharmos, nós vamos ver hoje várias igrejas lotadas, e aqui nós não queremos fazer comparações de igrejas ou dizer que igrejas lotadas são sinais de falsos mestres, mas nós queremos dizer que cuidado com aquilo que os nossos olhos acham que é certo. Cuidado com aquilo que nós entendemos que é a verdade. Cuidado, porque quem diz que devemos ter cuidado é a própria palavra de Deus, são as palavras de Cristo. Em Pedro, em Judas, em Coríntios, em Gênesis, quando diz o princípio, nós podemos ver que sempre o Senhor está nos orientando, vigiai, orai, preste atenção. E aqui novamente ele diz, olha, esses falsos mestres, como não foram isentos nem os anjos, nem toda aquela geração antes de Noé, eles serão condenados. Jesus novamente aqui reafirma que não ficarão impunes. E ele mostra também que ele protege os seus. Um dilúvio retrata a desobediência dos perversos e a salvação dos justos. Noé construiu a arca, como eu disse, durante 120 anos. E as pessoas riam, mas ele permaneceu fiel ao Evangelho. E como eram continuamente perversos, todo o desígnio do coração e a corrupção cheia de violência. Como era a cidade daquelas épocas, como era aquele tempo. Parece que não era muito diferente do nosso. Violência, guerras, as pessoas fazendo o que querem da vida. E nós podemos ver que Deus, o justo juiz, ele pune, mas ele protege os seus. E aí continua o texto e diz, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, termina e começa o 6, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E o texto traz claramente o objetivo da repetição de Sodoma e Gomorra, assim como fez em Juda. Exemplos. Se nós olharmos até hoje, Sodoma e Gomorra tem ali o lugar das suas cinzas. Há a demonstração visível do que Deus fez. Há a demonstração histórica do que Deus fez. Deus puniu.
Deus não deixou que a sua palavra fosse distorcida sem a verdadeira justiça. Isso ele traz também para os falsos mestres. O Senhor é aquele que tantas vezes nós olhamos e falamos, por que tantos erros na igreja? Eu falo igreja de um modo geral. Se nós olharmos dentro da aplicação desse texto, os falsos mestres estão dentro da igreja. Se nós olharmos por que o Senhor não separa os seus e mantém uma vida de santidade, de comunhão, nós podemos dizer que o Senhor é o dono, é o que governa todas as coisas. E não cabe a nós entender ou questionar o porquê. O que nós temos que saber é que Deus irá punir aqueles que distorcem a sua palavra. Deus irá punir aqueles que não seguem as suas palavras. Mas Deus também é aquele que protege e livra aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. E nós podemos ver aqui este tempo também de Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver aqui que o Senhor, ele age com justiça, mas ele também age novamente com livramento e proteção. Se nós olharmos aqui, o exemplo é claro, dizendo que ele puniu Sodoma e Gomorra. E a partir do versículo 7 ele diz, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E o versículo 8 diz assim, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Isso quer dizer, irmãos, que nós não devemos acomodar diante de uma geração, diante de uma sociedade que prega e faz aquilo que Deus não faz. Nós podemos ver aqui que Ló é este exemplo de que ele não se alegrava com aquilo que acontecia. Ele via ali, nós podemos ver o tempo de Sodoma e Gomorra, muito se diz ali que era uma cidade adúltera, muito mesmo ali a questão do homossexualismo, né? Homem com homem, é uma questão ali de muita questão de adultérios, de assexualidade. Nós podemos ver que diante de uma sociedade como nós temos hoje, nós podemos ver que nós muitas vezes acostumamos com essas notícias. Nós olhamos e vemos o quanto às vezes parece normal uma sociedade que se distancia de Deus. O que é isso? Hoje nós podemos ver nas ruas vários exemplos. Nós podemos ver até mesmo em algumas igrejas que se adaptam a esses exemplos, aonde permite que esses tipos de pecados acontecem. Nós olhamos hoje para a sociedade que distorce completamente aquilo que Deus criou de família. No trabalho, nós trabalhamos com muitos registros, e fazendo uma estatística básica de 10 registros que nós pegamos das pessoas, e aí nós consultamos alguns dados, 6 são divorciadas, 3 não casaram, e 2 permanecem casadas. Realidade da sociedade hoje é onde o divórcio é normal. Realidade é onde as pessoas acham que viver uma vida contra Deus é a referência de vida hoje. Nós temos as questões de que as pessoas se adaptam a essa realidade. Eu não sou tão idoso assim, mas me lembro que fui ver pela primeira vez, um divórcio na igreja, tinha uns 13 anos, e fiquei assustado. Hoje, entre aspas, é normal divórcios na igreja. A sociedade, o mundo, está se adaptando à realidade que Deus não definiu que era para ser. Hoje nós não assustamos tantos com pastores, líderes. Não estamos aqui julgando o ato do divórcio, mas nós estamos dizendo, não era para ser assim. E como diz no primeiro versículo, a igreja que era para ser espelho, já não é um espelho tão limpo. Já não é um espelho que demonstra uma vida com Deus. Já não é um espelho que demonstra
a verdade em Cristo. Se nós olharmos então a nossa sociedade hoje, corrompida, violência, se Deus permitir à noite, nós vamos ver, continuar esses textos a partir do versículo 9, 10, do 10 em diante, e ele vai mostrar muitas dessas características. Mas nós podemos dizer então que, diante dessa sociedade, nós temos um justo, Ló, que permanece fiel. Novamente, se nós olharmos a questão numérica, somente 3 são isentos. Ló e seus 2 filhos. Cuidado com a maioria. Cuidado com o que pode tudo. Cuidado com a liberdade excessiva. E nós vemos então porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma. Isso quer dizer, irmãos, que nós permanecemos em Cristo, devemos orar, permanecer fiéis. Orar pela sociedade, orar para que nós não venhamos a cair, orar para que nós não venhamos a ser atingidos por essa cultura, orar para que Deus continue a nos proteger dos falsos ensinos, das falsas mensagens e da nossa própria má interpretação bíblica. Orar para que Deus não nos deixe acomodar diante de uma geração perdida. Orar para que Deus continue nos dando força para viver o evangelho de renúncia. Viver um evangelho bíblico. Viver o evangelho da verdade. E ele diz aqui, a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E aí o versículo 9 diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Então, se nós olharmos o porquê de tanto isso, o porquê dessas coisas acontecem no meio da igreja, na sociedade, porque o Senhor, Ele tem um propósito para tudo. E o propósito de tudo sempre é a glória de Deus. E o propósito de tudo é sempre mostrar que Deus faz de acordo com a sua vontade. Ele condena os injustos. Ele salva aquele que Ele escolheu. Ele liberta, Ele protege. Diante de todas essas verdades, tantas vezes que nós ouvimos, ficamos chocados ou não, nós podemos dizer que o Senhor é o único que pode, é o único que nos liberta, é o único que nos salva deste mundo caído, é o único que nos salva de nós mesmos, das nossas próprias transgressões. O Senhor sabe. Isso quer dizer, irmãos, descansemos no Senhor também. Isso quer dizer que nós não devemos tentar fazer justiça no sentido, ou achar uma causa, um problema no sentido de que uma solução vista em nós mesmos. Mas a solução, a resolução, tudo está nas mãos do Senhor. Muitas vezes ficamos desanimados, mas aqui a palavra é: Deus é capaz de proteger a família de Noé da humanidade perversa, e Ló e suas filhas de uma sociedade ímpia, e sabe como livrar o crente das pessoas imorais e corruptas dos nossos tempos. Irmãos, nós devemos ter atenção. Baseado neste texto que lemos e estudamos nessa manhã, nós vimos que Pedro, ele nos orienta sobre o cuidado que devemos ter. Pedro, nesses versículos, ele nos mostra: Deus puniu os anjos, Deus puniu a geração de Noé, Deus puniu Sodoma e Gomorra, Deus livrou também aqueles que permaneceram fiéis. 8 na família de Noé, 3 em Sodoma e Gomorra. E nós podemos ver que a justiça de Deus, ela está definida, reservada sobre o castigo para os injustos no último dia. É o final do versículo 9. Diz assim: os injustos para o dia do juízo. Irmãos, nós devemos ter essa atenção e este cuidado, mas nós devemos saber que Deus não deixará impune. Nós vivemos numa sociedade também que se prega e fala de bênçãos, de glória, de todos vamos estar com Cristo. Mas o Senhor aqui, ele deixa claro: olha, se você não permanecer na verdade de Cristo,
se você não for fiel a Cristo, o que há reservado, podemos dizer, para esses é Apocalipse 20:14, lançados para dentro do lago do fogo. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que tudo vê. E essa palavra do versículo 9 é porque o Senhor sabe livrar. O Senhor sabe guardar os seus. Mas no final o Senhor também sabe punir. O Senhor sabe exercitar e agir com a sua justiça, com a sua ira. Diante de tudo isso que nós podemos ver, nós vamos ver que a sociedade caminha de mal a pior. Podemos dizer como aplicações para o nosso dia hoje, na nossa realidade, como diz a questão dos casamentos, a questão da violência, as questões que muitas vezes vimos nas igrejas, distorções, inverdades. Nós podemos ver, irmãos, que a aplicação para nossas vidas é vigiai, orai. Como podemos ver em Mateus 6, e não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal. Precisamos estar atentos, vigilantes, irmãos. Como diz o versículo 1, não é fácil, no sentido de que sempre haveremos de passar por isso. Se nós esperamos um mundo com tranquilidade, nós não teremos. Se nós esperamos um mundo onde nós teremos que ter o descanso que às vezes queremos, no sentido das tribulações, das ofensas, nós não teremos. Nós vamos passar, irmãos, por este mundo, por este tempo, seja na igreja, onde estivermos, por muitas lutas, por muitas tentações. Como nós vimos, o diabo não está preso, o diabo está solto. E se Deus permitir à noite, nós vamos ver que esse diabo solto, ele age nas nossas vidas nos tentando. Ele age na humanidade pregando as inverdades. Ele age com o intento de dizer que Deus não é Deus, que Deus não existe. Diante de todas essas realidades, irmãos, cuidado com o evangelho que não prega renúncia. Cuidado com o evangelho que não prega renuncia a si mesmo e carrega a sua cruz. Cuidado com o evangelho da facilidade, onde você pode viver do jeito que quiser e tudo isso agrada a Deus. Cuidado com o evangelho que não requer mudança dia após dia. Cuidado com o evangelho que não requer santidade. Porque se não tiver firme em Cristo, nós não estaremos nesse grupo que o Senhor livrou com tais atitudes. O Senhor nos mostra que nós devemos permanecer fiéis a Ele. O Senhor nos mostra que no meio da sociedade onde estivermos, devemos ser luz, devemos ser exemplos. O Senhor nos mostra há céu e há inferno. O Senhor nos mostra que nem todos serão salvos. O Senhor mostra, irmãos, que devemos sempre atentar para a verdade em Cristo. E se nós olharmos mais profundamente, nós vamos ver que até mesmo em muitos lugares, e até mesmo às vezes nós temos desconsiderado o poder de Deus, a glória de Deus. Se nós olharmos tantas vezes como nós não levamos o culto a sério, quantas vezes, às vezes, nós distraímos no culto, conversas, outras coisas. Isso tudo mostra quanto nós precisamos atentar para a seriedade do Evangelho. Isso tudo nos mostra como nós devemos atentar para a seriedade de quem é Deus. O Senhor está neste santo templo, irmãos. O Senhor requer de nós mudança. O Senhor requer de nós compromisso. O Senhor requer de nós que nós nos acheguemos a Ele, reconhecendo quem Ele é. E tantas vezes nós nos distraímos com este mundo, mas este mundo terá um fim. A nossa vida terá um fim. E que Pedro nos orienta aqui com os falsos mestres, é que todos esses que praticam e que acompanham, o fim será o lago de fogo eterno, o inferno.
E o que Pedro nos orienta é: permanecemos fiéis ao Senhor, irmãos. O evangelho não é fácil. É para seguir a cruz. É para realmente não querer o nosso agrado. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra de Deus trouxe para nós. O evangelho, como se diz, o caminho é estreito. A geração de Noé pegou o caminho largo. A geração de Ló pegou o caminho largo. Nossa geração tem vivido por uns caminhos largos, aonde não importamos com aquilo que é verdade, aonde não importamos em seguir ao Senhor, aonde não importamos em obedecer, aonde uma liberdade, que nós podemos dizer entre aspas, onde tudo pode. O que importa é ser feliz. O que importa é as minhas realizações. O que importa é a minha vida hoje. O amanhã, nada importa. E Pedro, a palavra de Deus nos orienta, importa, porque Cristo, Ele fará a justiça. E aqui ele demonstra que ele já fez com os anjos, na geração de Noé, em Sodoma e Gomorra. Será diferente na nossa geração? Será diferente no nosso tempo? Não, porque Deus continua sendo Deus. A arca que foi construída foi verdade. Sodoma e Gomorra que foi destruída foi verdade. Não é um conto, não é uma ficção, não é um filme, mas são verdades que já passaram e verdades que ainda virão. Se nós, por Deus, chegarmos a depois no capítulo 3, nós vamos ver onde Pedro fala: Jesus voltará. Você pode não acreditar, você pode viver às vezes indiferente, mas no final do capítulo 3, depois disso tudo, Jesus vai dizer: eu irei voltar. E tudo isso vai passar. Os céus, a terra. O Senhor irá voltar. E que nós possamos então permanecer firmes, irmão. Na realidade, no compromisso, na adoração, na reverência ao culto, no reconhecimento da importância do culto ao Senhor, no reconhecimento da permanecermos fiéis ao Senhor, para não sermos levados de um lado para o outro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, estaremos orando, encerrando assim o nosso culto na parte da manhã. Santo Deus, amado Pai, nós mais uma vez te louvamos, agradecemos pela Tua palavra. Clamamos, ó Deus, que o Senhor guarde os nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos livre dos mal, ó Pai. Que nós possamos, servos do Senhor, permanecermos fiéis ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação, ó Deus. Guia, ó Pai, a Tua igreja para que conheça e faça a verdade do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Que possamos ser exemplos de vida cristã. Que possamos ser exemplos de pessoas que ouvem e adoram o Senhor. Que no meio de uma sociedade corrompida, possamos ser luz. Que possamos ser fiéis ao Senhor, ó Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Rapidamente, só relembrando que o pastor está de férias, está viajando. Temos alguns outros irmãos também viajando, Nosso irmão Emerson, nosso irmão André hoje está trabalhando. E alguns outros irmãos também viajando. Estejamos orando, para que Deus os abençoe e renove as forças, nesse período de férias. À noite, se Deus permitir, estaremos novamente no culto às 18h30. E no nosso caso, estaremos continuando aí Pedro, a partir do versículo 10 até o versículo 22. Que os irmãos tenham um bom dia, Hoje um bom tempo. O Ronaldo está aqui, A Jéssica está passando bem? Uhum. Ah, tá.
Mas então. Mas realmente estávamos orando então, né? Então aí o Ronaldo trouxe a mensagem para a gente, para nós nessa manhã, que nós estejamos orando, né? Pela Jéssica, pelo Matias, pelo Maico, que Deus esteja ali abençoando todo esse processo, que não é fácil, né? Realmente não é fácil. A gente sabe aí da angústia, né? Seja o primeiro, ou segundo, ou o último, né? Ou quarto, terceiro, né? Seja o filho que for, mas sempre está ali a angústia, né? Para essa preocupação. Estejamos orando, então, pela Jéssica, pelo Matias, né? Deus esteja dando uma boa recuperação a ela e a toda a família. Mais algum outro pedido? Estejamos orando também pela obra, né, irmãos? Algumas coisas não têm saído como era para sair, né? Mas vamos lá, vai, né? Queremos que no final vai dar certo, né? Mas estejamos continuando orando, então. Algum visitante pela primeira vez dessa manhã? Não, né? Então agradecemos aos demais, que Deus esteja abençoando, né? A todos nesta manhã. Um abraço a todos, que Deus abençoe, irmãos.